E aí, Gabi, tudo bem? Vamos aqui para essa redação dos para prevenir a disseminação de fake news no Brasil, certinho? Vamos destacar algumas coisas aqui. E aí, de cara, eu quero falar sobre esse conectivo aqui, tá? Porque esse conectivo, para começar a redação, ele é um conectivo que não rola, porque ele é um operador argumentativo. Então, ele cria uma relação de sentido entre um período que vem à frente e um período que está antes, certo? Então é importante que você entenda isso aí, né? O de certo, por exemplo, é bom para o D1. De certo é tipo certamente. E aí ficaria melhor nesse sentido, tá? Não se arrisca quanto a isso, não. Mas vamos lá. O advento da certamente o advento da internet revolucionou o modo de se comunicar e de transmitir informações. Aqui, só para você saber, não precisaria, tá? Porque o paralelismo, quando é só preposição, você pode omitir o segundo caso. Informações da sociedade. Entretanto, muitas pessoas utilizam essa ferramenta para disseminar notícias falsas, resultando em... aqui a gente pode abrir mão desse gerúndio, talvez, o que resulta em diversos malefícios para a população. Nesse viés, entre os fatores que consolidam esse quadro, estão a maldade humana, complicado, esse argumento que ele é muito abstrato, beleza? E a falta de conhecimento de indivíduos. Assim, cara, esse argumento aqui, cara, tem que ficar de olho nele, que como eu dizia, ele é um argumento muito abstrato. Como é que a gente define maldade humana? Tudo bem? Então, aqui a gente está falando de coisas que são construídas, comportamentos que são construídos, não algo que é intrínseco às pessoas. Porque senão isso aí acaba enfraquecendo a nossa argumentação. E a falta de conhecimento dos indivíduos pode ser mais específica também, tá? Nesse caso aqui. Então você pode falar sobre, por exemplo, falta de empatia, que é uma coisa que ficaria melhor até do que maldade humana, a incapacidade de se colocar no lugar do outro. Você pode falar sobre uma falta de conhecimento do uso da internet, uma cultura de instantaneidade, de querer muita rapidez nas coisas e compartilhar sem verificar. Então esteja atento a isso, beleza? E caso você vá falar de fake news, cara, é sempre importante que você defina fake news, que lembra que fake news não é só notícia falsa, Fake news é a notícia falsa fabricada para soar como verdadeira. Assim, medidas fazem necessárias para prevenir tal problemática. Bom, aqui tá aquela cara de formulazinha, Recomendo que você tente ser um pouco mais específica, tá? E aí eu tenho que marcar aqui também a C3, que esse projeto de texto aqui, em termos de sustentação das ideias, já apresentou uma primeira falha. Primeira análise, a maldade humana, aquele problema que a gente comentou, perpetua a disseminação de fake news no país, uma vez que os cidadãos as utilizam para propagar informações então a gente já precisa dar uma olhada nesses Qs aqui, que os beneficiam em detrimento de algum grupo. Nesse contexto, Hannah Arendt, expoente filósofa alemã, eu acho que aqui é um X mesmo, mas só para deixar marcado, desenvolveu o conceito de banalidade do mal, segundo o qual os indivíduos cometem... Isso aqui ficou bom, hein? Os indivíduos cometem atitudes hostis justamente porque tais ações se tornaram comuns e constantes na sociedade. Então eu entendi aonde você quis chegar com essa ideia de maldade humana, beleza? Mas é mais importante que você fale do comportamento e não do sentimento, As pessoas têm atitudes desumanas, atitudes cruéis, entendeu? Atitudes violentas, sem compreender a gravidade dessa coisa. Seria mais ou menos isso. Tal conceito pode ser relacionar à sociedade crase, C1 aí, brasileira, visto, aqui poderia ser haja vista mesmo, tá? Haja visto o intenso compartilhamento de notícias falsas nas eleições para presidente no ano 2018. Por exemplo, contribuiu para a polarização acho que aqui você poderia falar que favoreceu, Dá para melhorar essa argumentação aqui também, tá? Para sair um pouco desse lugar comum. Desse modo, percebeu-se que, então aqui a gente tem repetição, tem, o C1, essa vírgula, enquanto os indivíduos forem egoístas, sai disso, isso aqui é fraco, isso aqui é ruim, haverá propagação de fake news no país, sendo necessária mudança para refletir esse problema. Cara, aqui os argumentos na sustentação não ficou bom, não. Certo?
porque ficou uma coisa muito vaga, muito abstrata, ou seja, como as pessoas podem deixar de ser egoístas, entendeu? É um tipo de... fica muito subjetivo isso, e isso é ruim para nós, tá? Tenta pensar nisso aí. Além disso, a má influência midiática, bom, agora a gente já está aqui mais no padrão Enem, né? A má influência midiática, então, ou seja, já está dando mais concretude para isso, colabora para o fato de conhecimento da população a respeito das fake news. Para a falta de conhecimento, perdão. Nesse sentido, conforme o filósofo Pierre Bourdieu, o que foi criado para ser instrumento de democracia não deve ser convertido em mecanismo de opressão, ou seja, observa-se que a mídia, em vez de promover debates que, deixa eu colocar aqui, né, no nível, né, que eleve o nível de formação dos indivíduos sobre como diferenciar mensagens cujo conteúdo foi alterado ou feito para manipular a opinião, infelizmente apenas contribui para a disseminação de informações falsas. Toda a mídia, Gabi, toma cuidado com isso, tá? Talvez você pode colocar aqui parcela da mídia, entendeu? Ou a mídia muitas vezes, essa generalização ela é ruim, tá? Informações falsas via WhatsApp e redes sociais, pois não conferem, deixa eu só voltar aqui apenas via WhatsApp e redes sociais, pois não confere a veracidade dessas notícias compartilhadas. É a mídia que faz, né? Essas pessoas acabam compartilhando isso, mas isso não é exatamente a mídia, ok? Talvez a mídia pudesse fazer um trabalho mais intenso em desmentir isso, tá? Enfim, mas a gente vai perceber que tem um papel da tecnologia aí também, enfim, que facilita esse negócio. Consequentemente, as pessoas se tornam alienadas e sem um senso crítico a respeito do que vem... Esse acento foi embora, tá? Ou do que compartilham, ou do que partilham. Então, cuidado, tá? Isso aqui também ficou ainda num certo senso comum. É só lembrar o tema de 2018. Né? As pessoas acabam sendo manipuladas, tá? Acho que já convém ir falando um pouco aqui, eu ia deixar para o final, mas acho que convém falar do quê, certo? Porque esse rapazinho tem aparecido aqui no texto com uma certa frequência, tá? Então, eu estou marcando aqui de azul para que isso fique evidente. Isso vai ter a ver com a competência de número 4, tá? Repetição dos conectivos, mais um aqui, eu vou marcando depois, tá? Depois que eu chegar lá no último parágrafo, eu vou marcando. Evidencia-se, portanto, a urgência de ações interventivas para prevenir a disseminação de notícias falsas no Brasil. Para tanto, vai ser sempre cabe, tá, Gabi? Vai ser sempre cabe, porque aqui fica impessoal. Cabe às escolas, então C1, e às faculdades, como formadoras do senso crítico dos indivíduos, orientá-los a respeito da importância de pesquisar sobre informações recebidas e investigar suas fontes, impedindo, acho que pode falar assim, de modo a impedir, né? Fugir desses gerúndios aqui, de acreditarem em qualquer notícia, né? Por meio de aulas, as quais mostrarão exemplos de fake news, com o fito de diminuir o compartilhamento dessas notícias. Desenvolvimento do senso crítico, né? Então você pode falar isso, né? Ou do senso crítico ou da chamada criticidade. Ademais, compete, crase, à população denunciar as informações fraudulentas nos meios de comunicação, para que dessa forma a Receita Federal as fiscalize e puna os responsáveis pelas notícias falsas. A Receita Federal é imposto de renda, tá? Então aqui é importante que a gente fale da Polícia Federal. Acho que talvez seja isso que você queria ter colocado. Tudo bem? Bom, a primeira proposta tá ok. Acho que isso tá bacana, né? Aqui mesmo o que pegou foi a argumentação e algumas coisinhas na estrutura que eu já assinalei aqui para você. Então deixa eu colocar aqui o que, né? Que isso aqui tem a ver com a C4. Eventualmente eu posso não ter circulado algum aí, mas é importante que a gente tente fugir desse rapaz, tá? Então, a respeito das fake news, nesse sentido, o que foi criado, acho que você pode falar, né? O instrumento criado para, né, ser democrático não deve ser, né? Então não precisaria do que aqui. Observa-se o papel da mídia, debates promotores, né, do nível de informação, então, debates promotores da criticidade,
sobre, né, a respeito daquilo que vem, você pode colocar isso dessa maneira, tá? Então tem uma marcaçãozinha da C4 aqui também por conta de repetição, tá? Bom, então vamos lá, vamos marcar a nota aqui. Então a C1 ficou 120, conta dos errinhos aí. A sua C2, cara, a sua C2 até que ficou 200, porque a C3 eu vou ter que marcar 120 pela falha da argumentação, certo? Uma vez que a argumentação ficou muito no senso comum e, né, faltou, acho que talvez você pudesse, né, esse tema aqui, vou colocar de verde aqui, seria muito importante você falar dos efeitos, e aí é onde entram os exemplos, né? De casos, de fake news, o que aconteceu. Porque o próprio exemplo da eleição, se eu falar só eleição, fica vago, né? Então, acho que você pode falar, por exemplo, dos impactos que isso teve, por exemplo, de como que isso se disseminou, né? De como que as pessoas aderiram a determinados pontos de vista a partir da veiculação de notícias que iam ao encontro dos seus anseios. Pode falar alguma coisa assim. Beleza? Então, 200, 400, 560, 800. Tá? Então, são ajustes aí, rapidinho esse negócio se resolve. Beleza? Já chegam as outras aí para você também. Abraço, querida.